Resumo da novela Amor de Aluguel, capítulo de segunda-feira, 10 de agosto. Prepare-se, porque este capítulo promete fortes emoções. Antes de começarmos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e não se esqueça de deixar o vídeo no hype. Neste capítulo, Suji está na casa de Homer quando acaba dando de cara com seu pai, Nassim e Sinan. Pouco depois, Koray também aparece. A grande verdade sobre o segredo envolvendo Daphne está cada vez mais perto de ser revelada. Mas existe um enorme problema. Todos estão fazendo de tudo para impedir que Suji conte a verdade. Eles sabem que se Homer descobrir que todos esconderam dele uma informação tão importante durante tanto tempo, provavelmente jamais conseguirá perdoá-los. Percebendo que não terá nenhuma oportunidade para falar naquele momento, Suji tenta disfarçar e diz que, pelo visto, todos resolveram aparecer justamente na mesma hora. Ela menciona a presença do pai, de Koray e de Sinan e afirma que conversará com Homer em outro momento, já que terão tempo suficiente para isso. Nassim fica extremamente preocupado. Ele sabe muito bem que Suji está prestes a revelar o grande segredo de Daphne e teme que tudo venha à tona. Enquanto isso, na casa do Sr. Lúcio, Daphne começa a conversar com ele. Ela tenta explicar como conheceu Homer e começa a falar sobre o relacionamento dos dois. Porém, justamente nesse momento, seu celular toca. Daphne pede licença e atende. Do outro lado da ligação está Neriman. Neriman ordena que ela saia imediatamente dali. Ela diz que já descobriu que Daphne está na casa de seu sogro e manda a jovem inventar qualquer desculpa para ir embora. Neriman está desesperada porque sabe que, se Daphne continuar ali e contar tudo, o plano poderá ser completamente destruído. Ela lembra Daphne de que é Neriman implict e afirma que, caso Homer descubra toda a verdade, ele não perdoará nem Daphne nem qualquer outra pessoa envolvida naquele segredo. Neriman então pergunta se ela já imaginou todas as consequências que essa revelação poderia provocar e insiste para que ela invente uma desculpa e deixe a casa imediatamente. Na casa de Homer, o clima também está cada vez mais estranho. Suji percebe que não conseguirá conversar com o primo naquele momento e decide adiar a conversa. Primo, depois nós conversamos. Ainda teremos muito tempo para isso. Nassim continua claramente apreensivo. Ao mesmo tempo, Daphne tenta encontrar uma maneira de sair da casa do Sr. Lúcio. Ela diz que precisa ir embora porque aconteceu um imprevisto em casa. O Sr. Lúcio estranha a situação e lembra que aquele é domingo. Daphne tenta se justificar, dizendo que realmente surgiu um problema inesperado e pede desculpas. Ela ainda explica que aquilo que pretendia contar não era nada demais, mas o empregado permanece observando tudo com desconfiança, percebendo que existe alguma coisa estranha naquela história. Enquanto isso, Homer olha para todos ao redor e começa a questionar o comportamento deles. O que está acontecendo? Por que vocês estão todos parados olhando para mim desse jeito? Koray rapidamente tenta inventar uma explicação para esconder o verdadeiro motivo daquela tensão. Ele diz que o assunto é Suji e começa a falar que ela arrumou um namorado muito feio e estranho. Homer fica sem entender muito bem, mas Koray muda rapidamente de assunto e começa a conversar sobre a viagem para Sapanca. Nassim comenta que precisará ir embora e que não poderá ficar. Koray, por sua vez, abraça Homer depois que ele promete que um dia levará todos para as Ilhas Maldivas para aproveitarem juntos alguns dias na praia. Koray fica empolgado com a ideia e começa a imaginar como seria uma grande viagem com todos juntos, cheia de aventuras e momentos divertidos. Pouco depois, ele diz que precisa ir embora e sai. Sinan permanece ao lado de Homer. Homer então percebe que existe alguma coisa estranha e pergunta diretamente: o que realmente está acontecendo? Sinan tenta tranquilizá-lo e responde que não há nada de errado, que está tudo bem e que toda aquela situação tinha relação apenas com Suji. Homer decide acreditar no que o amigo está dizendo. Nesse momento, Koray aparece novamente. Sinan olha para ele e pergunta: você não tinha ido embora?
Corai começa a reclamar da casa, comparando o lugar com aquelas antigas casas dos anos 1980, dizendo que parece um labirinto. Ele brinca que ficou andando em círculos procurando a saída, mas não conseguiu encontrar. Depois de mais algumas reclamações, Corai finalmente consegue sair. Enquanto isso, Daphne está completamente abalada. Ela não conseguiu contar a verdade ao Sr. Lúcio e começa a chorar desesperadamente. Sozinha, ela se pergunta o que fará a partir daquele momento e pede ajuda a Deus, dizendo que não sabe mais como resolver toda aquela situação. Na casa de Homer, Sinan decide fechar as cortinas e se prevenir para evitar que alguém volte a aparecer naquele momento. Em seguida, Sinan conversa com Homer e apresenta outro assunto para distraí-lo. Ele explica que o Sr. Biadini pretende vender sua empresa para outros clientes em Milão e que eles precisam viajar para lá para não perder uma importante parceria comercial. Homer concorda que precisam resolver isso e Sinan deixa o local. No dia seguinte, Daphne vai até a casa de Homer. Ela está extremamente nervosa e parece carregar um enorme peso dentro de si. Quando Homer abre a porta, ela imediatamente o abraça. Homer, eu estou muito mal. Eu só queria tomar um chá ao seu lado. Pode ser? Homer aceita e diz que pode preparar o chá para ela. Daphne entra na casa ainda emocionada e abraça Homer novamente, tentando encontrar forças para lidar com tudo aquilo que está escondendo. Mas agora fica a grande questão. Será que Daphne finalmente terá coragem de contar toda a verdade para Homer? Ou continuará escondendo o segredo por medo das consequências? Nazmi está completamente furioso com tudo o que está acontecendo. Suji tenta explicar que a culpa não é dela, mas sim dele e de todas as pessoas que decidiram esconder a verdade de Homer durante tanto tempo. Ela deixa claro que não quer mais participar daquela situação e que, se Nazmi prefere ficar ao lado de Homer, então ela vai embora. Nazmi tenta impedir que ela saia e começa a gritar, mas Suji está decidida. Ela diz que já é adulta, que pode tomar suas próprias decisões e que vai embora, sim. Ela pega sua mala e anuncia que irá morar na casa do avô. Nazmi fica ainda mais irritado. Dominado pela raiva, dá um forte soco na parede com a mão, completamente abalado com a decisão de Suji. Enquanto isso, Homer está conversando com Daphne e percebe que existe algo muito errado com ela. Ele pergunta o que realmente está acontecendo, por que ela foi até sua casa e, principalmente, por que está chorando daquele jeito. Daphne tenta esconder seus sentimentos. Não, eu não posso contar. Ela respira fundo e explica que naquele momento tudo o que queria era permanecer ao lado dele. Eu só quero estar aqui com você, bem pertinho. Eu sei que tudo isso pode parecer um sonho e eu queria muito que fosse realidade, mas hoje estou aqui ao seu lado. E neste momento, isso é o que importa para mim. Enquanto isso, Nazmi permanece triste e profundamente abalado depois que Suji deixa a casa. Agora ela não mora mais com eles e decidiu seguir para a casa do avô. Neriman tenta ajudar e diz que vai preparar um chá para ele. Ela leva a bebida até Nazmi, mas ele está tão irritado que desliga a televisão e recusa. Eu não quero chá nenhum. Ele então coloca toda a culpa em Neriman. Segundo ele, foi ela quem inventou toda aquela história e se ela não resolver a situação, algo ainda pior poderá acontecer. Nazmi exige que ela pare de fazer jogos e deixe a vida deles em paz. Enquanto isso, Homer continua cuidando de Daphne. Depois de algum tempo, ela acaba adormecendo e Homer fica observando-a em silêncio. Mais tarde, o celular de Daphne toca. Ela atende. Oi, vó. Tudo bem? Bom dia. Do outro lado, sua avó pede que ela volte para casa porque elas têm um compromisso. Daphne agradece Homer por tudo e diz que passou uma noite muito tranquila graças à ajuda dele. Muito obrigada por tudo, Homer. Eu dormi muito bem, mas agora preciso ir embora. Depois disso, Daphne deixa a casa. Homer decide descansar mais um pouco. Quando acorda e percebe que Daphne já não está mais ali, fica olhando para o lugar onde ela estava. Ele percebe que estava sonhando com ela. Então olha para o relógio e se assusta. Nossa, está muito tarde. Homer toma seu café rapidamente e corre para a empresa.
Na Passiones, Sinan chega e cumprimenta Nazlı-Khan. Bom dia, Passiones. Ela responde, bom dia, senhor Sinan. Sinan pergunta se Ömer já chegou, mas Nazlı-Khan explica que ele ainda não apareceu. Sinan então pede que ela marque imediatamente uma reunião urgente com Yasemin. Pouco depois, Ömer chega à empresa e Sinan pede para conversar com ele, dizendo que o assunto é urgente. Yasemin, por outro lado, está extremamente feliz. Ela comemora o fato de que, graças à ajuda de Sude, Friket Galor irá até a Sherry. Daphne demonstra certa preocupação porque ainda não conhece Galor. Yasemin tenta tranquilizá-la. Você vai adorar conhecê-la. Ela é extremamente elegante, sofisticada e incrível. Eu simplesmente adoro essa mulher. Ela é uma das minhas melhores amigas. Enquanto Yasemin fala, Sinan permanece pensativo. Ele então conta a Ömer que o Sr. Biadini pretende se aposentar e vender sua empresa. Sinan explica que está dizendo aquilo apenas para reforçar a importância da notícia. Eles não podem perder aquela parceria. Caso contrário, a situação financeira da empresa poderá ficar muito complicada. Sinan explica que será necessário conversar com os novos clientes que irão comprar a empresa em Milão e tentar garantir que a parceria continue. Yasemin acrescenta que a mãe de Galor já conhece Sinan, Ömer e a Passiones e tem uma boa impressão deles. Daphne concorda e demonstra estar torcendo para que tudo dê certo. Em determinado momento, Yasemin comenta sobre futebol e diz que Galor torce para o Fenerbahçe. Daphne reage imediatamente. Claro que não. Garota, nunca mais diga isso. Eu torço para o Beşiktaş. A conversa acaba arrancando algumas reações divertidas. Enquanto isso, Koray aparece conversando com todos e chama Arslan para ficar perto dele. Em seu jeito exagerado de sempre, começa a mexer no cabelo dele e faz comentários sobre sua aparência. Depois, olha para Deria e brinca dizendo que ela é extremamente fofoqueira e linguaruda. Todos começam a rir. Koray, cheio de confiança, aproveita para elogiar a si mesmo. Eu sou incrível. Eu sei. Em outro momento, Sinan recebe uma ligação do Sr. Biadini. Durante a conversa, ele confirma que a empresa será vendida em Milão e comenta que existe a possibilidade de a parceria não continuar. Mesmo assim, Sinan acredita que tudo poderá terminar bem. Pouco depois, Sinan se surpreende ao encontrar Sude dentro de sua sala. Ela olha para ele e diz que os dois precisam conversar. A conversa rapidamente se transforma em uma discussão. Suji está determinada e não pretende simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. Enquanto isso, Ömer decide sair para tomar um café. Ele pensa consigo mesmo que poderia tomar alguma coisa na cafeteria da Sherry e resolve ir até lá. Ao mesmo tempo, Suji conversa com Sinan e deixa claro que ele não precisa se alterar. Querido, não fique nervoso. Eu não vou contar agora. Todos ficam intrigados com aquela declaração. Então surge uma grande dúvida. Será que Galor realmente não gosta do Sr. Ömer? E se isso for verdade, qual seria o motivo para ela não gostar dele? Alguém tenta corrigir a situação e explica. Não foi isso que eu disse. Mas os outros já ouviram a conversa e começam a reagir. Nós já ouvimos tudo. Então a dúvida fica ainda maior. Afinal, será que Galor realmente tem alguma coisa contra Ömer? E você? O que acha que está por trás dessa história? De qual cidade você está assistindo ao vídeo? E qual nota de 0 a 10 você dá para a novela Amor de Aluguel? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.